tudo certo com vocês? Pois é, estamos começando mais um Azeviste aqui na sua TV Câmara de Salvador e você já sabe que além aqui da TV em 12.3 TV aberta, que você inclusive pode e deve indicar para as pessoas mais próximas e para os mais distantes também, mas a gente também está presente nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, então compartilhe essa ideia que aqui com certeza você tem um conteúdo onde você se identifica. E hoje não vai ser diferente, porque a gente vai falar sobre política. Ah, mas política é um assunto chato? Pode até ser, mas está presente no nosso dia a dia. E quem não quer, né? Mais mulheres, indígenas, LGBTs e pessoas negras na política. Esse é o cenário que justamente a gente almeja, e seja nos partidos do espectro da direita, do centro ou da esquerda, todos têm se utilizado dessas e das mais diversas bandeiras sociais que reivindicam maior pluralidade e diversidade na política brasileira. Para nós, soteropolitanos, causa inclusive estranheza o fato de nunca termos tido um prefeito negro eleito pelo povo. O único político a ocupar essa posição foi Edivaldo Brito há mais de 40 anos, mas não pelo voto popular. Você já parou para pensar por que isso acontece? Porque a cidade com a maior população negra fora da África não elege alguém com a sua cara para o executivo municipal. Para nos ajudar a entender essa questão, é que recebemos hoje, aqui no Azeviste, o sociólogo, ex-secretário municipal da Reparação, coordenador do Instituto Reparação, Ailton Ferreira. Seja bem-vindo, meu irmão, tudo bem? Olá, Cristiele, tudo bem? Como vai? Pois é, e a gente também recebe aqui Lindinalva de Paula, ela integra a Rede de Mulheres Negras da Bahia, campanha Eu Voto em Negra, que a gente inclusive vai explicar melhor do que é que se trata. Então, seja bem-vinda, Lindinalva, tudo bem? Tudo bem, Cristiele. Tudo bem, Ailton? Tudo bem, minha irmã. Uma honra, um prazer ter vocês dois aqui com a gente. Eu acho que antes da gente começar a falar sobre o assunto principal, é importante que cada um se apresente, fale da sua militância, fale um pouquinho da sua história, para que nosso público possa conhecer vocês, né? Apesar de eu já conhecer das antigas, um pouquinho aqui de cada um, mas eu queria começar por você, Lindinalva. Fale um pouquinho sobre você, sua militância e esse projeto aí no qual você faz parte. Falar um pouquinho de mim, eu sou Lindinalva de Paula, né? Eu gosto de me apresentar de alguns lugares que são títulos históricos e ancestrais. Eu sou Ekede, do Ileaxé, Minhoá, sou filho de mãe senhora de Iuá, né? Sou uma mulher de Emanjá Conchum, e na militância, eu iniciei mesmo minha militância a partir do Sindicato de Professores em Camaçari, em 86. Né, eu fui funcionária de Camaçari de 86 a 90. E lá eu inicio a militância. E a minha militância veio ao contrário. Eu venho do sindicato por movimento social. Na década de 90, eu entro no MNU, né, Movimento Negro Unificado. Depois, eu conheço o coletivo de entidades negras. E em 2010, eu me defino, né, muito ser militante do movimento de mulheres negras. Eu saio de organizações mistas compostas por homens e mulheres negras e caminho só com organizações de mulheres negras. Isso é uma opção muito boa para mim, né, para minha construção e para minha identidade. Eu acho que isso deu uma guinada muito boa na minha vida mesmo, em todos os sentidos, na questão da harmonia, em todos os sentidos da militância. Dentro desse movimento de mulheres negras, a gente organiza em 2015 aqui na Bahia, e a nossa organização fica responsável também em organizar a Delegação da Bahia. Nós organizamos em 2015 a primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras, que aconteceu em Brasília, né? A gente teve a honra de ter um programa específico do Profissão Repórter e dizer que nós colocamos 100 mil mulheres em Brasília, né? Na época. Nós somos responsáveis, nós marcharemos no próximo ano, né, completando 10 anos, e a nossa meta agora no Brasil é colocar 1 milhão de mulheres negras, que nós temos algumas agendas e algumas especificidades, tanto na questão racial como na questão de gênero. Né? Então, isso me leva para ser do movimento de mulheres negras. A gente constitui a rede de mulheres negras aqui na Bahia. Estamos em 6 territórios de identidade, quem conhece a Bahia, em 32 municípios. Hoje, dentro da rede, a gente deve ter quase 500 mulheres espalhadas por toda a Bahia, já que dentro da nossa instituição ela compõe organizações como o Terreiro, Quilombos,
né? Então, a gente tem essa pluralidade e diversidade do movimento de mulheres negras no estado da Bahia, que no pós-marcha ele cresce muito, né? A gente retorna com a marcha, você tem uma grande visibilidade das mulheres negras no Brasil e aqui na Bahia você tem uma particularidade, né? Você tem um crescimento em massa de organizações de mulheres negras na Bahia e no Brasil no pós-marcha. Isso fez com que a gente fizesse alguns questionamentos, inclusive com a ausência das mulheres em espaço de poder. Hoje você tem no Brasil algumas instituições, algumas organizações que discutem a ausência das mulheres na política em alguns espaços do poder. Aqui na Bahia você tem o Fórum Marielle e nós, da Rede Mulheres Negras, junto com o Fórum do Nordeste, mais Mulheres Negras, Participação em Poder, coordenamos aqui na Bahia uma campanha que é específica do Nordeste, que é Eu Voto em Negra. Né? É uma campanha do Nordeste que potencializa e visibiliza a candidatura de mulheres negras. Nós tivemos uma experiência exitosa há 2 anos atrás, e aí eu não vou estar discorrendo mais como foi essa campanha, e nós vamos estar repetindo. Para além disso, eu entrego a Coalizão Negra por Direito, que é uma organização nacional, a rede, né, hoje com mais de 250 organizações no Brasil, que tem também uma outra campanha para potencializar candidaturas de homens e de mulheres negras, já que a coalizão é uma organização mista, que é o quilombo dos parlamentos, que também nós atuamos nas últimas eleições para deputados e deputadas e com a participação de candidaturas negras, com alguns critérios que também a gente vai estar socializando aqui. Muito bem. Daqui a pouco a gente adentra mais esses tópicos detalhadamente, mas eu quero cumprimentar novamente a Ailton Ferreira e pedir que você fale, Ailton, sobre o Instituto Reparação, né, que é seu mais direto, a sua ação mais direta está atualmente no Instituto, mas obviamente que você fale da sua caminhada até essa atuação no Instituto Reparação. Como é que se dá? Que bom, Cristiele França, que bom ter um programa baiano na TV com uma mulher negra na frente da tela. Que bom ter Lindinalva, uma companheira que vem da luta, que eu conheço Lindinalva, não é daqui do centro, conheço Lindinalva da Fazenda Grande do Retiro, da Avenida Bahia, lá na periferia, quando ela fazia parte do Instituto Vandré, e também conheço Lindinalva do Conselho Municipal da Comunidade Negra, que ela foi presidenta na época que eu era secretário da Reparação. Então, de muitas lutas, já tive no terreiro dela, né, de Mãe Senhora lá, para uma saída de Ogum. E aqui em público toma a bênção a minha irmã, que é de Iemanjá, minha mãe, que foi Iemanjá que me conduziu para a casa de Oxumaré através da Ebome Sandra. Né? Estava na minha quietinho, e meu pai biológico era de Candomblé, mas faleceu há muito tempo, então eu era meio assim, eu ia nos terreiros de amigos. Mas foi a Ebome Sandra que me levou para a casa de Oxumaré, e já tem 27, 28 anos já, nessa brincadeira. Mas primeiro, eu começo na luta de bairro, eu não começo na luta racial. Eu começo com a Associação de Moradores da Fazenda Grande do Retiro, 79 e 80, né, com os companheiros do bairro, na luta geral. Limpeza urbana, saúde, que não tinha um posto, escola, precisava de uma escola municipal, linha de ônibus, tapar o buraco, coisas mais ligadas ao município, à prefeitura, troca de lâmpada, essas coisas. Eu não via a questão racial, porque não é oferecido para nós essa oportunidade. Eu via a questão de pobres e ricos, mas aí alguns amigos, dentre eles, Manuel Almeida Cruz e Lino Almeida, ficavam me provocando. Rapaz, você anda em um bocado de reunião e quando você volta para casa, volta só, não tem ninguém para lhe dar carona. Aí eu comecei a sentir que eu achava que eles eram chatos, mas depois eu fui entendendo, porque eu ia para as reuniões dos grupos que pensavam a questão política, mas quando acabava a reunião, Cristiane, um ia para a Federação, um ia para o Barbalho, Rio Vermelho, Nazaré, e acabou. Boca do Rio, eu não tinha nem carona para a Fazenda Grande do Retiro, São Caetano, Largo do Tanque. Aí eu dizia assim, pô, esses caras são chatos, mas estão me mostrando algo que eu não vejo. Porque quando acaba a reunião, mesmo os companheiros de esquerda, socialistas, militantes, intelectuais, ninguém morava por lá de lá, do Retiro, Bom Joá, Jaqueira, entendeu? Aí eu pegava meu buzu, levava 2 horas, ele chegava em casa e ainda estava viajando. E aí Manuel dizia, tá vendo aí, cuidado com esses grupos políticos que são de esquerda, mas são racistas também.
Aí foi que eu fui compreendendo essa questão racial. Então, a partir de 87, 86, eu já integrava um grupo de negros com Lino, com Manuel Almeida, com Clarindo Silva, com Valmir França, que a gente ia fazer as reivindicações já pensando em questão racial. Antes disso eu não via, eu achava que eu era pobre e preto porque Deus quis e acabou, né? E no meu bairro todo mundo era pobre e preto porque era um destino. Então eu comecei a fazer essas leituras. Aí isso me aproxima de conhecer Abdias Nascimento, Francis Fanon. Já falei de Manuel Almeida, que criou a pedagogia interétnica antes da Lei 10.639. Eu o considero, junto com a professora Ana Célia da Silva, os pais, ela a mãe, ele o pai, dessa questão da racial nas escolas, no livro didático, né? Aí eu começo a estudar e aí me aproximo de um grupo que tinha como mentores e pensadores Abdias, o nosso antropólogo Darcy Ribeiro, e fui aprendendo um pouco, até entrar na questão mesmo de movimentos negros, de ser irmão da Irmandade dos Pretos, de fazer parte de terreiro e de depois incluir na minha história o Conselho Estadual da Comunidade Negra, o CDCN, né? E depois ser o seu presidente, né? Aí daí, com a militância, e a militância também partidária, eu cheguei a ser secretário municipal da reparação. Então, hoje, a minha marca maior é a marca racial, mas eu comecei com a luta de moradores, que no fundo se juntam, porque onde é que estão os pobres? São os negros. Quem são os moradores da periferia? Aquela luta minha antiga de lixo, o caminhão que não passa, a rua cheia de esgoto, o rato que entra nas casas, atinge quem maioria? A maioria negra. Aí eu fui entendendo que a pobreza é negra. O racismo estruturou a sociedade brasileira. Então, eu hoje sou esse cidadão, né? Filho de Albertino Francisco Ferreira, que está no céu, no Orum, um homem de Ogum, de Cachoeira, que morreu, me deixou ainda com 15 anos. Certamente eu tenho essa impressão. Ele morreu muito cedo, para eu começar muito cedo. Então eu comecei, Lindinalva, a minha vida cedo, porque com 14 anos já trabalhava num bar. E se meu pai estivesse vivo, talvez eu ficasse jogando bola na raia. Então eu comecei a vida cedo, com minha mãe viúva, com mais 13 irmãos. Aí passei de vender geladinho, picolé na Fonte Nova, até entrar na universidade, morar em bairro periférico. E hoje tenho 3 filhos, né? Tenho um filho que é professor de geografia, tenho uma filha publicitária, tenho uma filha jornalista, que é sua colega. E, como é que diz assim, sou considerado hoje um negro que sobreviveu, mas temos que entender que muita gente ainda não conseguiu essa sobrevida, de ter uma casa digna para morar, de conseguir colocar os filhos numa escola para estudar, de dizer que tem filho formado. Então, acho que nosso papel, o meu de Lindinalva, não é só chegar nos lugares, e o de Cristiele também, é fazer o que você faz, é chegar nos lugares e abrir a porta para que outros possam chegar. Não importa uma jornalista de sucesso estar na imprensa, é bom, é legal quando eu ligo o rádio e ouço sua voz de noite, mas é importante que a gente abra a porta para mais Cristieles, para mais Lindinalva de Paula, para mais Ailton, para que a gente possa ter mais pedagogos, jornalistas, sociólogos, médicos trabalhando na sociedade e intervindo. E depois chegar no ponto que eu penso que você vai provocar ainda, que é a questão política. Infelizmente, ainda somos subrepresentados. O Brasil tem 56,1% de população negra e no parlamento, no Congresso, somos 24%. No Senado, somos 25%. Nas vereanças, nas câmaras municipais, somos 40%. E nas prefeituras de 5.040 cidades brasileiras, mais de 5.000, nós só temos 32% de prefeitas e prefeitos que são negros e negras. Então, ainda falta, né? A gente registra alegre e triste. Tem 46 anos
que tivemos um prefeito negro, alegre. Triste porque tem 46 anos que foi Edivaldo Brito, um jurista nomeado para ser prefeito por 8 meses em 1978 no governo do professor Roberto Santos, porque o prefeito de então, Jorge Age, se negou a obedecer uma ordem do governador, que era derrubar a invasão do Novo Marotinho, e ele não cumpriu, foi exonerado. E o professor Edivaldo, que está entre nós na Câmara de Vereadores, um grande parceiro, ele foi prefeito. Ficamos alegres, mas foi somente 8 meses, isso tem 46 anos. Isso é didático, pedagógico. Se a criançada olhar a galeria de fotos, vai dizer, o meu lugar não é aqui. Pois é, e é justamente isso que causa uma falta de referência, né, para quem está chegando. E eu queria que você falasse, Lindinalva, justamente sobre essa perspectiva, que foi a pergunta que a gente abriu o programa, né? Por que, então, essa cidade, na sua visão, não elege a cidade com maior população negra fora da África? Por que que a gente tem essa defasagem de quase 50 anos de ter tido um prefeito negro presente, né, no Executivo Municipal? Por que nunca mais a gente conseguiu colocar alguém nosso, com nossa cara lá, neste lugar? É uma dificuldade, é uma questão que vem da educação, é uma falta de educação política que a gente não tem. Por quê? Como é que você entende esse cenário? Eu acho que aí tu traz um histórico bem legal de como a população se vê e como a gente, negros e negras, se vê. Primeiro, a gente passa por um processo de autoidentificação, né? Eu fui tudo na minha vida. Eu fui parda no registro, morena na adolescência, mulata, jovem, porque eu queria ser a mulher negra bonita, então não existia para eu ser bonita, eu ser mulata, até eu chegar à minha identidade negra, que já chega com os meus 25, quase 26 anos. Né? Então, esse processo, ele é muito ruim. Né? Esse processo de escravização e de perca de identidade nossa, de apagamento cultural, ele é muito ruim, porque ele tira da gente a possibilidade da gente se ver enquanto população, enquanto pessoa que possa sair do espaço que somos herdeiros e herdeiras de homens e mulheres que passaram por um processo de escravização, então nós somos os piores, sempre, né? E como somos os piores, a gente não pode nunca disputar espaço e nem pensar em sair desse limite que aí tu fala, que é da periferia, da ausência de estudo, da ausência da qualificação e mais do que isso, da ausência de formação. Né? Porque uma coisa é você ir para o processo normal de letramento a partir da formação escolar, vamos dizer assim. Uma outra coisa é essa formação que a gente só consegue ter a partir dos movimentos sociais. Esse é que é o perigo, né? Esse é um perigo maior, né? Quando você consegue conciliar a formação acadêmica com a formação da sua identidade vindo a partir das lutas históricas antirracistas aqui na Bahia, que é pioneira, vamos dizer dessa maneira. Então, assim, esses fatores mesmo, ele impede o nosso avanço. Uma outra coisa que, para mim, é extremamente preocupante, sendo uma mulher negra, e aí tu traz uns dados importantes, o último censo do IBGE diz que nós somos maioria absoluta hoje no Brasil, 51, quase 52% de pretos e pardos. Quando a gente jogar no nosso colo, trouxer para a gente a morena, o azeviche, o mulato, o cor de jambo, a gente estoura a boca do balão. Porque ainda tem essas outras identidades espalhadas por aí que as pessoas se identificam. Quando a gente junta isso tudo, a gente vai estar com 80%, 90% estourando a boca do balão. Mas um outro dado interessante também é que o maior grupo demográfico hoje do Brasil são as mulheres negras. Nós somos mais de 49 milhões, nós somos 28% da população. Né? E nós somos inteiramente invisibilizados. Primeiro que eu sou uma mulher, né, que nasci ouvindo minha mãe dizer que ela não era feminista e quando ela via qualquer manifestação na cidade de Alagoinhas, onde eu fui criada, né, no litoral norte e agreste, minha mãe e a geração da minha mãe, quando ouvia falar e via as mulheres fazendo qualquer tipo de reivindicação, minha mãe dizia que ela não era desocupada.
Sua avó e sua mãe também devem ter dito isso para a gente. Não só desocupada para ter isso, mas o movimento feminista ele foi extremamente excludente e burguês. Quando as mulheres brancas vão para a rua fazer reivindicação, as mulheres negras não têm participação. Nossa história ela é tão complicada que as mulheres ela têm acesso ao primeiro voto e nós, as pretas, não. Né? Então, esse processo de exclusão. Então, a gente nunca se viu nesse lugar de disputa, de participação e nem de luta por direito. Porque as mulheres da geração que me antecede, poucas conseguem furar essa bolha e fazer essa disputa. Isso retira a gente esses conhecimentos, isso faz com que a gente não dispute e não queira participar da vida política, até porque a gente nunca se viu nesse lugar. Um outro projeto que eu acho que é extremamente importante é que a população negra diversa, homens e mulheres dentro da comunidade, diz, não quero falar de política, não gosto de política. A gente não gosta daquilo que a gente historicamente foi obrigado a desconhecer. A gente está em um lugar de subserviência na política que acha que quem tem o poder e quem vai gestar, quem vai administrar é um homem branco de paletó e gravata, sabe? Essa sutileza do racismo ele é tão potente que o Jornal Nacional, as reportagens de impacto, quem dá é um homem branco de paletó e gravata. Sempre. Quem traz, quem derruba, quem fala é um homem branco, no horário nobre, de paletó e gravata. Isso fica ali na nossa mente o tempo todo. Quem é que tem acesso, quem é que fala da política, quem é que representa a política. Não é Ailton Ferreira. A gente não viveu nesse trâmite de ter homens negros governando, coordenando, mandando, e quiçá a mulheres negras, que historicamente está na base da pirâmide, somos o público com menor acesso, com índice de desemprego, de informalidade, né, com mãe solo. Eu não gosto muito do mãe solo, né, eu acho que mulher negra não cria filho sozinho. A gente sempre teve uma rede de família, tem a tia, a avó, a madrinha, a vizinha, tem uma rede, então a gente não cria filho sozinho. Eu não gosto, acho que esse termo não combina com nós, mulheres negras, porque senão a gente vai se colocar em um outro lugar, a gente tira a nossa ancestralidade da coletividade e a gente diz que a gente queria uma mulher negra que quer o filho sozinha. Jamais. Jamais. Então, a gente não se encaixa. Então, são esses conceitos que excluem a gente, são essas demandas que tiram, principalmente na questão política. Mas pensar que o projeto político, né, do racismo do Brasil, ele é muito, muito bem constituído. Né? O professor Cosme, que todo mundo conhece, diz que é o projeto que mais deu certo no Brasil, é o projeto do racismo. Né, que impede o avanço nosso, que ele é tão sutil que as pessoas acham que nós que falamos dessas questões, a gente está vendo demais, a gente está sendo chato, não é assim, somos iguais, não somos. Somos diferentes, totalmente diferentes. E tratar os diferentes como as diferenças é o essencial, é o necessário. É o necessário. Então, para a gente, né, eu acho que essa discussão de participação e poder, para a gente está lá atrás. Eu acho que uma população está na Ferrari, é o melhor carro que a gente tem, mais veloz, que eu não entendo de carro, só entendo de Fusca. Mas vamos pensar na Ferrari, o mais veloz aí, lá na frente, sabe, formando. E nós, negros e negras, a gente ainda está com a carroça lá atrás nessa questão. Porque a nossa população insiste em dizer que não gosta da política. Quando você não gosta de uma coisa, você não quer participar. Você retira aquilo do seu convívio. Né? Eu não gosto de cerveja, eu não vou para bar porque eu não gosto. Eu não gosto de samba, eu não vou para o samba. Eu não gosto da política, eu não vou participar da política, eu não quero nem saber da política. A gente se distancia. E quem não gosta, historicamente, é governado pelo projeto que gosta. E aí nós somos a exceção porque a gente gosta pra caramba, mas a gente não vai conseguir governar, porque a maioria que poderia estar votando na gente não gosta da política. Se não gosta da política, vai nos afastar desse lugar de poder. É isso mesmo. E quando a gente consegue chegar em algum lugar, né, a gente ainda consegue
visualizar de uma forma muito nítida que principalmente as mulheres negras e homens negros também, mas mulheres negras no atual momento ainda mais, são sempre relegadas à posição de vice, né? Nunca na centralidade das campanhas, dos projetos políticos. Por que, Ailton? Lindinalva explicou bastante, né? Na base da pirâmide está a mulher negra. Então, o Brasil é constituído assim, um homem branco, a mulher branca, o homem preto e a mulher preta na base. No passado, éramos proibidos de estudar. Então, só quem podia ter acesso à escola era o homem branco, liberto, a partir de 15 anos, a mulher depois. Então, a mulher branca, também por conta do machismo, só teve acesso à educação depois. Aí, depois que vem os negros. Durante muito tempo, até 85, quando autorizou o voto das pessoas analfabetas, então foram 100 anos sem que os analfabetos pudessem votar. Então, se não tivemos escolaridade, o Estado brasileiro não protegeu as pessoas que foram escravizadas. Quando acabou a escravidão oficial, que na verdade a Lei Áurea não libertou e não deu igualdade, mas em 88, quando teve a Lei Áurea, declarou-se o fim da escravidão oficial, mas não foi construída nenhuma política de integração nacional, de políticas de direitos, de igualdade, nem se falava nessas questões. Então, sempre quem teve a terra, os bens, o patrimônio, a proteção do Estado, do direito, foi a comunidade branca. A comunidade negra não teve nada. Os homens negros, quando começam a ascender, ascendem antes das mulheres negras, porque aí, além do racismo, tem o machismo também. Então, a mulher negra ainda fica em casa, o homem negro vai para a rua, né? Começa a militar antes, os primeiros postos de emprego. Uma das portas de ascensão dos homens negros é a segurança pública. Então, muitos homens negros são convocados para o serviço militar, polícia militar, como porta legal de acesso a uma ascensão social. E as mulheres ainda eram as costureiras, as domésticas, as donas de casa, as lavadeiras, as ganhadeiras. Então, seguindo essa escala hierárquica, hoje, quando os partidos pensam em, depois de muita pressão, pensa em, vamos dizer assim, vamos sinalizar para a sociedade que nós estamos tentando absorver, né, a pluralidade, a diversidade, aí o que sobra é a vice, ou para um homem negro, como já aconteceu com Edivaldo Brito, que foi vice-prefeito de Salvador, e as mulheres, como Célia Sacramento, professora, mestra, doutora, aqui não estou nem falando da questão ideológica, porque ela foi candidata por um agrupamento, e nesse agrupamento ela provavelmente era uma das melhores, porque ela era mestra, doutora e professora universitária, mas ela vai como vice. Então, isso faz parte desse jogo de hierarquização. A sociedade brasileira naturalizou a hierarquização. Homens brancos valem mais, pessoas negras valem menos, mulheres negras valem menos. E aí, na hora de construir as chapas, muitos grupos políticos usam essa estratégia. Então, a mulher vai para a vice e, se for uma mulher negra, também vai para a vice. Tem casos também de mulheres que vão para a vice que são brancas. Mas não, nós temos em Salvador, parece que um caso, eu acho que o único caso, de uma mulher que foi prefeita de Salvador, eleita nos anos 90. Mas fora isso, o número, se você olhar o quadro, é de homens. E não é só no poder executivo, não. No judiciário também. Ainda ontem eu participei de uma atividade no meio jurídico, você contava de dedos a participação. Mulheres eu acho que eu vi 2. E homem eu devo ter visto uns 6, 8, num auditório que tinha umas 70, 80 pessoas. Então, no meio jurídico, a representação é menor. Nós temos no Poder Judiciário brasileiro, aí incluindo juízes, desembargadores, etc., algo em torno de, parece que 9% de negros e negras constitui o Judiciário brasileiro. 9%. Então, quem pensa o Brasil, pensa com a cabeça de pessoas brancas, não pensa com a cabeça de pessoas pretas. Quem pensa, quem elabora, quem decide
nas questões jurídicas. O Brasil são pessoas que não andaram de ônibus, não carregaram água na cabeça, nunca andaram a pé para ir na escola, nunca levou um pão com ovo para quando dá 10 horas o pão está frio dentro da sacola, nunca tomaram livro emprestado, nunca usaram o tênis do irmão mais velho porque apertou e ficou para o menor, né? Nunca teve uma calça que teve que usar o ano todo na farda e que a mãe dizia, se jogar bola e rasgar, vai ficar com essa até o final do ano. E nunca ouviu a mãe dizer, não coma a carne toda, porque seu pai vai chegar do trabalho daqui a pouco e tem que ter carne para ele. Então, as pessoas que pensam, decidem, escrevem, legislam e tomam as grandes decisões no Brasil, não pegaram ônibus. Elas não sabem como é que isso acontece. Então, é um Brasil diferente. A Constituição de 88, denominada por Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã, tínhamos 550 deputados e 11 pessoas negras no parlamento da Constituição. Então, quem elaborou a Constituição de 88 foram mãos brancas. E a gente precisa de mãos negras para a política geral no Brasil. Não é que nós somos melhores, mas é que a gente pode ajudar a pensar de forma mais integral, porque a gente vai juntar todo mundo, porque a gente sabe o que é Fazenda Couto, a gente sabe o que é subúrbio, a gente sabe o que é Liberdade, a gente sabe o que é Palestina, a gente sabe o que é Bom Joá, São Marcos, a gente sabe o que é Coroado. Tem gente que não sabe nem o que é isso. E está nos cargos tomando decisões pela grande maioria que vive nesses lugares, né, e que não é contemplada nos seus desejos. Então eu penso que ainda é o lugar de subalternidade e de hierarquização. Por isso que não somos convidados. Por isso que eu, por exemplo, que já fui candidato, não serei mais. Porque não adianta. Mas você fala bem, você tem doutorado, você é sociólogo, você dá entrevista. E por que o povo não vota? Porque na hora eu não tenho 1 milhão para gastar. E como eu não tenho 1 milhão para gastar, eu não ganho eleição. Porque, infelizmente, muitos dos que conseguem ganhar têm dinheiro, porque tem o quê? Fazem parte da classe que tem dinheiro. Lindinalva foi candidata, não ganha porque não tem dinheiro. E porque os empresários não apostam em Lindinalva, porque sabem que ela não vai dar o troco que eles querem depois. Quando eles quiserem dizer, vereadora, aumenta aqui a tarifa do transporte, ela vai dizer assim, não, porque meu povo anda de ônibus. Então, ela não serve para ser eleita. Nós temos outros atributos. Eu já botei na minha cabeça, eu vou terminar minha vida fazendo palestra, dando aula, ajudando projetos sociais, no Instituto de Reparação, mas ser candidato não, porque é um trabalho danado. Eu recebo um bocado de elogio, o pessoal diz assim, não, você vai, e na hora não vai. E para saber por que na hora não vai, a gente vai saber daqui a pouco. Já é a deixa para o intervalo, eu estou aprendendo, a gente faz assim, para você não sair daí. Vá tomar sua água, volte rapidinho, que a gente vai voltar ainda conversando com Lindinalva de Paula, Ailton Ferreira, sobre essa questão, né? Por que nós não chegamos lá ainda, né? Foram mais de 40 anos, quase 50 anos, da única vez que tivemos um prefeito negro nessa cidade. Então a gente está aqui debatendo, conversando, tentando entender os porquês atrás dessa questão. Então vá, é rapidinho, só uma água e você já volta aqui comigo. Pronto, meu povo, já estamos de volta, viu? Foi bem rapidinho e a gente volta aqui conversando com Ailton Ferreira, Lindinalva de Paula. Estamos falando sobre representatividade negra na política. Um debate importante, principalmente em períodos eleitorais, sempre vale a gente retomar essa discussão para a gente ter um pouco mais de consciência sobre a importância do nosso voto e a importância de estarmos bem representados nos espaços de poder. Ailton e Lindinalva falavam no bloco anterior justamente sobre esses lugares, né, que muitas vezes somos colocados de subserviência e que sabemos que podemos mais, mas ainda é uma labuta conseguir chegar lá. E Ailton, a gente foi para o intervalo, você falando que não pretende mais tentar essa vida, carreira política, se eleger, justamente por não ter os milhões para campanhas. Por que é necessário? Explica esse mecanismo para a gente. Como é que funciona uma campanha política? Por que são necessários milhões, né, para que alguém consiga chegar ao executivo, a um posto como de vereador, de prefeito, seja lá do que for? Veja só, o bom seria que as candidaturas fossem assim. A pessoa trabalhou na comunidade, com esporte, teatro, dança, lazer, ou uma igreja, ou um terreiro, capoeira, e depois, com o tempo, ele fosse candidato e a comunidade disse, não, a gente vai eleger fulano, porque aqui, quando tem um problema, é ele que vai lá.
é o cara que leva o abaixo-assinado, é o cara que vai na prefeitura fazer o trabalho lá do esgoto que não está fazendo, é o cara que no Dia das Mães vai de bar em bar, em todo o comércio, pegar guaraná, bolo, para fazer a festa da meninada e das mulheres. No Dia da Criança, ele sai no comércio pedindo brinquedo para ajudar os moradores. Quando tem uma dengue, um negócio, ele reúne para fazer palestra, leva médico, leva enfermeiro e tal. Era porreta, eu achava que era assim. Eu fiz isso durante 40 anos da minha vida. Aí na hora que você sai candidato, aí pede dentadura, pede lipoaspiração, pede cerveja, pede bater a laje, pede lajota, pede para consertar o carro. Você não tem. Aí todo aquele trabalho que você fez na comunidade, todo mundo lhe conhece no bairro, mas aquele trabalho você perde porque a pessoa na eleição, ela quer o imediato. Então o cara fala assim, Cristiele é candidata? É. Será que ela consegue bater minha laje? Aí eu digo, Cristiele, o cara pediu ali 50 sacos de cimento, não sei o que, não sei o que. Se você vai conseguir um. Mas você não vai conseguir a quantidade para ter 5 mil votos. Você vai ajudar 2, 3, 4. E o que você não ajudou, ainda fica com raiva de você. Porque diz, deu a fulano, não me deu. Eu tenho que ter quantas pessoas dessas, em quantos bairros, para poder eu ter voto. Vamos supor que você me dê 400. Aí eu preciso de 4 mil. Eu tenho que dar 10 dessa, certo? E ainda contar com a verdade, porque tem gente também que na hora fura. Tem gente que muda de lado, tem gente que apoia 2. Tem gente que faz assim, a boca de urna, ó, pega a sacola, aí bota o panfleto de Cristiele França. Em cima, bota o de Lindinalva. Eu estou dizendo porque eu vejo. Aí tem gente que é legal e ainda faz assim, ó, não se preocupe não que eu vou dar o seu. Mas é porque a Lindinalva está me pagando, eu tenho que dar o dela também. Aí bota 2, 3. Tem gente que se atrapalha. Eu estava fazendo campanha na Fazenda Grande, o bairro que eu amo. Aí o cara que estava comigo estava merendando um café. Eu estou aqui conversando com as pessoas. Quando eu olhei, eu vi o papel na mesa. Ele estava comigo. Ele parou para comer e botou o papel com um pesozinho. Quando eu olhei, não era o meu, não. Aí eu disse assim, não se preocupe não, é porque o senhor está aqui também. Então, é difícil. Como os políticos começaram a mentir muito e fazer muita descaração, o povo fala assim, se ele faz, eu que estou aqui lenhado, ele está bem de vida, tem carro, tem apartamento, tem tudo. A mulher dele está bem, tem academia, tem tudo. A minha não tem nada. Aí eu vou ser honestinho num país onde quem devia dar o exemplo não é? Então tem tudo isso. Além do dinheiro, ainda tem essa questão. O povo não se compromete também assim. Porque eu vou vestir sua camisa num país onde o cara emprega a família toda, onde o cara emprega a avó, onde o cara pega o dinheiro do projeto que é da merenda e desvia. Aí o cara fala assim, todo político é ladrão. Aí você diz assim, mas Cristiele não é. Que nada, rapaz, ela deve roubar por fora. As pessoas não creem que a gente é honesto. Eu e Lindinalva, chega numa comunidade simples, um bairro popular que a gente conhece, o pessoal olha a gente assim, ó. Se chegar com um carrinho, aí fala assim, Lindinalva já está metendo a mão. Não, rapaz, a mulher trabalha, a mulher é professora, ela tem o emprego dela, candidata. Ou então fala assim, ela nem pagou a cerveja, aí ela tem que pagar a cerveja. Uma vez me pediram uma lipoaspiração. Gente, eu não sei nem o que é, nem como é que faz. Aí você me paga uma lipoaspiração. Aí eu disse, aí eu brincando, aí fez assim, não, porque se coisar, vota em mim. Então, gente, não tem como uma pessoa simples, uma jornalista, que tem uma família, que vive do seu trabalho, ter esse dinheiro para essa campanha. Como é que faz? Aí fica sempre assim, é gente boa, é honesta, é séria. Um dia ela chega lá, mas eu não voto porque eu não vou perder meu tempo com ela, porque... E até que você queira, vamos lá, você vai votar com o Lindinalva, acabou. Aí você vai, olha, Lindinalva, eu tô com você. Aí você vai para a comunidade. Aí o pessoal assim, sim, Cristiele, quem é a candidata? Rapaz, é a Lindinalva, estuda, é boa pra caramba, fala bem pra caramba, mulher de... Sim, mas ela vai ajudar a gente em quê? Tem um baba domingo, como é? Aí você não pode ajudar no baba, não dá o troféu, não dá o ônibus. Aí o pessoal faz, olha, Cristiele, você é gente boa pra caramba, mas sua candidata não... Chegou um cara aí, já botou o ônibus, já botou a quadra, já mandou botar a rede da bola, já deu o troféu, deu uma... Tem candidato que anda com as bolas no carro. Essas bolas oficiais. O cara bota 50 bolas no carro, bota aquele padrão de camisa de futebol, dentro do carro, para no bar, toma uma cervejinha, pega no carro ali, pega 2, dá. Aí o cara vê o padrão de camisa, a bola e a cerveja. Aí vai você falar de racismo. Aí o cara faz 2 pobres numa porta só, é o quê? Deus lhe favoreça. Tchau e benção.
É mais ou menos assim. Sua experiência também foi assim, né, Lindinalva? Conte um pouquinho aí dessa sua tentativa de chegar a um cargo executivo, como é que foi? Você também já tentou? Já sim, já, Conte como é que foi. já sim. E assim, o mais engraçado é que a gente não acorda dizendo que a gente quer ser candidato não, filho. A primeira vez que tentaram colocar meu nome foi em 2004. O grupo, a gente é um projeto coletivo, então eu não acordei e disse, olha, eu quero ser vereadora porque vai melhorar a minha vida. Não. A gente fica ali, está nas lutas históricas, nas demandas históricas, o grupo acha que é o momento também de a gente fazer essa disputa. Aí pensaram em 2004, não, mas em 2016 aí não teve jeito. Mas a Ailton traz essas experiências que é desse jeito, né? A gente, candidatura, porque tem que também compreender o perfil de cada candidatura, né? E o que essa candidatura representa. Eu acho que a questão de representatividade virou, em alguns momentos, uma balela, né? Porque o grupo político, o partido em si, direita, centro, meio, esquerda, ele sabe quem é quem nesse tabuleiro no jogo do bicho. Então, por que uma candidatura como a de Ailton Ferreira e a de Lindinalva, sendo negro, tendo identidade, não é investida dentro desse agrupamento, seja da direita, do centro ou da meia? Porque você tem a representatividade, você está falando pelo coletivo. Você constrói essa pauta. Isso é sua bandeira de luta, isso é sua identidade. Você veio disputar porque você tem um compromisso com o grupo. Tá? Então, essas candidaturas são perigosas. Porque essa candidatura nunca vai votar na orientação que vem do partido e que fere os seus princípios enquanto militante, né? Então, essa questão da representatividade tem essa vai e volta, muito errônea em alguns momentos, né? E assim, é extremamente difícil. A gente tem percebido, aí tu traz muito interessante, que você hoje tem uma empresa. Você não tem uma campanha eleitoral. Você tem um empreendimento, vamos chamar assim, eleitoral de 90 dias, 120 dias. Porque tudo você precisa. Ele fala do muro, mas o banner, porque o muro está proibido, você tem que autorizar. O banner você cobra, o carro, você aluga o carro para pilotar o carro. Gente, eu não tenho. A gente tem os nossos amigos e amigas, são poucos negros e negras que têm uma seção que tem carro. São pouquíssimos, né, que conseguiram ter carro. Até porque a gente está começando a nadar de braçada, começando. Mas quando a gente olha para as nossas famílias, somos 1, 2 ou 3 dentro da família, com salário, com trabalho, e a gente tem que distribuir o nosso salário com todo mundo que está lá atrás. Então, não está para dizer que a população negra, não temos isso. Então, nós não temos carro. Nossos companheiros não podem botar o seu carro, que muitos vivem desse carro, não vai plotar, né? Então, você paga para plotar, você paga para as meninas, 20 meninas de Salvador, Ave Maria. Você não cobriu nem um terço de nada. Você bota hoje as meninas hoje na Lapa, aí o mesmo grupo amanhã está no subúrbio, e você tira do outro, cada semana faz isso. Não funciona. Você tem que ter 100 pessoas em cada lugar dentro dessa cidade de Salvador. No mínimo. Você tem que ter, ser motorista, onde é que eu tenho alguém? Porque, gente, você está falando da candidatura de uma mulher negra, que quem apoia a minha candidatura é outra mulher negra. Aí diz assim, pô, Lindy, estou colocando meu carro à disposição. Tu trabalha, não trabalha, minha irmã? De segunda a segunda, eu tenho agenda de segunda a segunda. Tu vai largar o seu para me levar? Não tenho carro, não tenho motorista. Dependo dos companheiros e companheiras no momento que está de folga para me levar para uma agenda. Bonito, né? Aí tem agenda lá embaixo, em Sussuarana, com a comunidade toda bonitinha. Eu chego de buzu, bem. Ou de Uber. E o povo não gosta, não? O povo não gosta. Como é candidato? Fuleira, sem dinheiro, entendeu? Então, você tem todos, você não tem. Então, a campanha é um empreendimento eleitoral. Deveria trocar o nome, não é mais campanha eleitoral, é empreendimento eleitoral. Que isso tira as candidaturas negras comprometidas com uma agenda. E aí não é só as candidaturas negras, mas as candidaturas LGBT, as candidaturas religiosas, com cunho religioso do povo mesmo, né, de candomblé, porque você não tem
essa base, e durante 4 anos não tem como a gente se preparar. Então também não quero, né? Eu também estou dando outras contribuições, né? Eu, nas últimas eleições agora, há 2 anos atrás, para deputada e deputados, eu fiquei muito nessa parte de coordenações, essa coisa, e aí me senti muito mais legal. Aliás, a gente sempre esteve dentro de campanhas eleitorais, né? Mas aqui também tem isso, eu sou boa pra caramba coordenando campanha, mas eu não tive isso durante a minha. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Porque a gente tem a disponibilidade, mas as nossas companheiras não, gente. Você tem que ter ali toda uma equipe para coordenar, toda uma equipe de comunicação das redes sociais. Você sabe o que é isso, né? Meu filho se formou em comunicação, está em São Paulo, ele trabalha com produção de vídeo, que ele diz que aqui não tem campo para ele na Bahia. Então, estou falando de uma equipe de comunicação. Quem escreve é diferente de quem filma, que é diferente de quem edita, que é diferente. Não é? E aí, normalmente, eu tenho uma pessoa que se disponibiliza para fazer a comunicação, que me acompanha, ou então você chega em um lugar e fala assim, meu irmão, você tira uma foto aqui minha com ele? Entendeu? E tudo isso no resultado final acaba pesando. E você tem uma empresa de comunicação, você tem as outras candidaturas, mesmo, e que são potencializadas pelos partidos de esquerda, centro, meio, direita. Dão dinheiro. Porque são candidaturas que têm o seu perfil, porque são candidaturas que, se ganhem, esse mandato é controlado a partir do partido, porque é uma decisão do partido quem vai. E nós não somos decisões do partido de quem vai. Nós somos oriundos da luta histórica da base. É a base que diz, nós queremos que você nos represente, que você seja um porta-voz. Mas essa base está dentro da comunidade, e aí tem isso que é o imediato que a Ailton está falando. Você chega a demandas que a gente não tem. Em 2020, Lindinalva não estava nem na relação das cotas para receber, que ela tem mulher e a questão de negra. Não ia receber. Quando apareceu a lista, aí estava lá, fulano 50 mil, não sei quem 40 mil, não sei quem 30 mil, não sei quem 70 mil. Lindinalva não está, Lindinalva, você não está lá. Eu falei, não, vou lutar para ver se bota no nome. Vai lutar ainda para ver se bota. Então, eu sou conhecida, sou militante histórica da luta, a gente é chamado para fazer falas, mas na hora de receber o dinheiro, para potencializar, isso não adianta, porque é exatamente por isso, porque essa candidatura, assim, ela representa as demandas da população negra. Então, essa questão é um outro engodo que a gente tem caído, ladeira abaixo, são essas questões mesmo de representatividade. Então, para a gente, negros e negras, né, representatividade não é a epiderme e o fenótipo, não dá para ser só isso. Tá? Tu representa as mulheres negras aqui num lugar crucial, porque você tem uma história, tu tem um pertencimento, tu está aqui numa luta coletiva, tu está rompendo. Só a gente está aqui fazendo isso, né, provocando uma discussão da ausência de negros e negras na Câmara, no Legislativo e no Executivo, isso não é uma provocação e isso não é uma sobremesa saborosa. Isso não é bom. Isso não é bom, porque questionar, fazer com que o nosso povo questione por que nós não estamos lá, por que nós não podemos comer um bom pedaço de torta, porque eu tenho sempre que raspar aquele negócio mais gostoso ainda que fica lá no fundo com a faca ou com o dedo. Entendeu? Então, toda vez que você está provocando essas discussões, você é bom, mas você é bom até a página 5. Nós queremos o livro todo ir para a final. Então, são candidaturas como a minha, como a de Ailton, e aí aqui em Salvador, como a de Creuza Oliveira, nossa doutora Creuza Oliveira, como de Denise, tanta gente, tanto pretos e pretas aí que são oriundos da mesma maneira, as nossas irmãs, os parentes, né? A comunidade LGBT, que IAPN+, que ficam fora desse empreendimento eleitoral, porque nós somos oriundos da base, oriundos de bases periféricos. E tem uma outra coisa que é extremamente complicada no momento eleitoral. Para nós, no momento eleitoral, é um momento que a gente tem para discutir com a população. Apresentar, falar de moradia digna, de direito. Para a gente é isso. Mas não é isso que o nosso povo quer. Eu, nas últimas eleições que eu fui candidato, eu digo, gente, eu chego na comunidade para falar de dor, de sofrimento, entendeu? É disso que a gente vai falar.
melhoria, se eu falo de saneamento, de não sei o quê, da escola, não sei o quê, da ausência de creche, que possibilita as mulheres negras se qualificar. Eu estou falando desses negócios aqui, que é o que dói. Então, a gente chega com um discurso de dor, de ausência, aí chega o parlamentar em um carro, atrás dele 2 vans, com um bocado de gente, e ele vai falar o quê? Ele não vai falar nada, porque ele não conhece nada da realidade, nunca esteve naquela comunidade, mas ele chegou muito bem acompanhado de gente e no final vai pagar cerveja e eu não vou poder pagar. Não é porque eu não queira pagar, mas é porque nós acreditamos que a gente tem que, nesse momento eleitoral, discutir com a comunidade para a gente ter o projeto político vindo da comunidade. Então a gente quer ir para a comunidade para fazer escuta, para a gente ter um mandato a partir da escuta da comunidade. Um mandato popular, um mandato de escuta, é esse lugar. Então, são essas diferenças. Né? E nessa corrida empresarial eleitoral, a gente não tem grana para isso. Eu digo, eu não vou me candidatar, mas eu não vou tomar dinheiro emprestado. A gente já teve companheiro de vender o único carro, Nilo Rosa na campanha de Luiz Alberto, o único carrinho. Porque quem investe na gente somos nós. Da companheira que é jornalista dizer, Lindy, peraí que eu vou fazer seu texto aqui de madrugada e mandar alguma coisinha para ir. É sempre com ajuda, com apoio. Só com ajuda coletiva. Por isso que as nossas candidaturas são coletivas. Ela nasce desse seio daqui, deste lugar daqui. O diferencial nosso é esse. E assim, é muito triste perceber que os nossos, e aí nossos homens, mulheres, negros e negras, não conseguem enxergar o diferencial de candidaturas como as nossas. Como a minha, como a de Ailton Ferreira, como a de tantas outras, como a de Creuza Oliveira. Gente, como eu lutei pela candidatura de Creuza. Né? Nós temos mais de 3.000 empregadas domésticas em Salvador. Ela esteve aqui com a gente. Né? Creuzinha esteve aqui. Então a gente diz, pô, as empregadas, só as empregadas vão votar ninguém. Na época, há 22, 24 anos atrás, uma das vezes que Creuza foi candidata, no início de 2000, eu estava na campanha de Creuza e não foi. Lina Almeida foi candidata e não foi. Foi um dos meus primeiros votos também, de Lina Almeida na época, e não foram, porque são de candidaturas que têm esse perfil. Né? Mas a gente vê outros negros e negras se elegendo, então não. Sabe? Aí é só você ver nesse baralho quem é quem. Aqui eu estou servindo. Pois é o meu propósito enquanto candidatura, né? E essa candidatura representa que aí quando chega lá, vota, as votações só contribui para empurrar a população negra, para deixar ela mais no gueto, mais sem as políticas, mais sem saúde, sem educação, sem transporte, sem nada. Então a gente tem que ter uma responsabilidade e aí a gente tem que fazer essa chamada para os nossos irmãos e nossas irmãs negras. Temos que ter responsabilidade. Poxa, a gente não tem o dinheiro para fazer a campanha, a gente não vai pagar cerveja, a gente não vai pagar o muro, mas a gente está se comprometendo em apresentar um projeto político que inclua o seu filho, a sua filha, numa escola de qualidade, que melhore o saneamento. Esses são os nossos compromissos, porque a cerveja, depois de alguns minutos, ela começa a ir ralo abaixo. Né? E essas políticas que candidatura como a nossa oferece, ela tem um propósito de melhorar, de contribuir com a dignidade de vida da população negra de Salvador. E isso já está bem atrasado, então a gente também tem que mudar um pouco o nosso pensamento. Isso mesmo, concordo em gênero, número e grau, mas infelizmente a gente poderia ficar 2 horas, né, nessa discussão e a gente não tem esse tempo todo. Mas você falou de fenótipo, você falou da cor da pele, que não são as únicas questões que devem ser preponderantes na hora da gente escolher o nosso candidato. Né? Eu queria que a Ailton falasse um pouco sobre isso, a importância da educação nesse processo, né? Educação desde base, a educação infantil, vindo ali pelo fundamental, pelo ensino médio, como a nossa formação pode começar na escola, como a escola poderia ou pode ainda fazer a diferença, né, no futuro da nossa sociedade, para que a gente aprenda a votar a partir de tudo isso que foi discutido aqui. Porque logo depois eu vou pedir para a Lindinalva falar um pouco ainda sobre a campanha especificamente, Eu Voto em Negra, como é que funciona, e onde as pessoas podem acompanhar as discussões, os debates, para a gente, enfim, infelizmente, poder terminar nosso programa. Mas fale sobre isso, Ailton. A importância, né, da educação,
nesse processo? Como a gente pode conscientizar crianças, adolescentes, jovens, para que votem futuramente de uma forma consciente, não observando só fenótipo, somente a cor da pele, e que, assim, é preciso se observar a caminhada, né? A trajetória política de quem está querendo chegar lá. Cristiane, a escola pode ajudar, sim. Se nós tivermos escolas que estejam inseridas no contexto, onde o estudante de Itapuã saiba a importância da Lagoa da Abaeté, onde o estudante da Liberdade, Curuzu, saiba o que representa o Bloco Ileaê, o que representa a Feira do Japão, onde o estudante de Itapajipe, da Ribeira, sabe o que significa a Península Itapajipana, o bairro de Itapajipe, com o que foi Alagados, o que é Massaranduba, o que é Mangueira, o que é Jardim Cruzeiro, que as escolas não dialogam com a realidade. Então, as meninas e os meninos estudam em escolas que passam para ele um mundo que não é o mundo que existe. Então, se a gente associar a escola da vida real e mostrar para as crianças a importância de personalidades que não estão mais entre nós. Um menino da Liberdade tem que saber quem foi Caiçara, mestre de capoeira. Um menino do Engenho Velho de Federação tem que saber quem foi Macota Valdina. Um menino vamos dizer assim, do Curuzu tem que saber quem foi Popó, que ajudou a fundar o Ilê. Um menino do Engenho Velho de Brotas tem que saber quem foi Moa do Catendê, que inventou o Badauê nos anos 80, que foi campeão dos afoxés com música de Caetano Veloso e tudo mais. Outro dia uma professora me chamou, Ana Paula, para falar lá numa escola pública na Fazenda Grande sobre a história do bairro. Porque os meninos diziam que o bairro não tinha história, só tinha criminoso, só tinha assassino e bandido. E ela ficava desesperada. E eu fui lá com o professor Tarcísio, que é nosso irmão, amigo, né, de axé, e ele é o diretor da escola, e eu fui lá explicar para os meninos a história da Fazenda Grande, pelo menos a que eu conheço, dos anos 70, 80, 90 até agora. Então, as escolas não passam para os alunos a história da comunidade, os seus agentes, quem foi a primeira parteira, o serviço de alto-falante que fazia aquele serviço. Por exemplo, as escolas da Fazenda Grande não ensinam às crianças, e aí eu incluo São Caetano, Bom Joá, Jaqueira, Alto Peru, a história de Padre Renzo, que foi um homem que lutou contra a ditadura militar e ajudou a construir escola naquele bairro, de Padre Paulo. Então, as crianças ficam no mundo meio à toa, desconectada, a escola desconectada da vida real, eles não conhecem a comunidade, não sabem a importância de uma Cristiele, não sabem a importância de um Padre Renzo. Os meninos do Cabula, São Gonçalo, não sabem quem foi Mãe Estela, ninguém passou para elas quem foi Mãe Aninha, exceto na escola que tem o nome dela. Então, escolas dissociadas, crianças desinformadas, cria também esse fenômeno. Então, elas não se veem representadas, elas não entendem a importância de representação. Por que votar em A? Por que votar em B? Quem foi Macota? Por que o nome da escola é Macota Valdina? Quem foi Jaime Sodré? As pessoas não se apropriam. Nós tivemos um grande poeta chamado Jorge Portugal. Fez a música o 14 de maio. Eu estava na Fazenda Grande 2, com 30 jovens, discutindo sobre empreendedorismo da juventude negra. Cheio de onda, tiraram a porreta, peguei o dia 14 de maio. O dia 14 de maio para sair por aí. Aí, quando eu vi que todo mundo estava quieto, eu perguntei, vocês conhecem? Não, professor. Ninguém aqui conhece 14 de maio de Lázaro Matumbi? Parece que eu estou mentindo. Isso tem uns 4 meses. Aqui, Fazenda Grande 2. Galera na faixa de 18, 20, 22, por aí. Não conhece 14 de maio, não conhece a letra, não conhece nem Lázaro Matumbi. Muito menos Jorge Portugal. Então, esses nossos ícones importantes são desconhecidos. Tudo isso tem a ver com cultura, escolaridade, a nossa história, tem a ver também com a decisão, porque a gente tinha isso de alguma forma nas nossas escolas, mesmo com as deficiências e com as imposições da ditadura militar, a gente teve alcance a algumas personalidades, alguns fatos históricos. Os meninos hoje, parece que o mundo é isso aqui, é a internet, é o WhatsApp, no máximo, cada um no seu canto,
ninguém conversa com ninguém, não tem a educação também familiar, que é de ouvir o avô, a avó, a mãe, o pai. É tudo muito chato. Então, ninguém quer ouvir mais nada, a escola não faz a tradução, na comunidade, você sabe hoje o que é que atrai, não é esse papo que nós estamos tendo aqui. Então, tudo isso vai formando uma massa de pessoas que vai a qualquer custo atrás de qualquer coisa, que lhe dê um prazer momentâneo, ou seja, vende o futuro em troca de um presentinho. Então, ganhou essa caneca hoje aqui, que se pipoque o futuro. Eu já me armei, Cristiane me deu isso aqui, eu vou votar nela e acabou. Então, acho que isso explica um pouco. Então, ela falou aqui de Creuza. Gente, isso não existe. Uma mulher como Creuza Oliveira, fundadora do Sindicato dos Domésticos, da Federação das Empregadas e dos Empregados Domésticos, uma mulher conhecida na ONU. Creuza é conhecida na Suécia, na Suíça. E nós não somos capazes, os partidos baianos e brasileiros, não são capazes de dizer, Creuza, venha cá, o que é que falta? Toma aqui, ó, carro, estrutura, publicidade, estúdio, você vai gravar, vai fazer vídeo. E a Bahia, Salvador, vai dizer ao Brasil e à América Latina que nós botamos uma doméstica preta no parlamento. Gente, não é bom para Creuza, não. Isso é bom para o Brasil. Passar um atestado de assim, pô, esse país, filha da mãe, pelo menos fez uma coisa porreta. Pega uma mulher dessa e diz assim, aqui, ó, parlamentar, doutora, deputada, Creuza Oliveira, que representa, sabe o quê? Porque o trabalho doméstico é o último resquício da escravidão. A trabalhadora doméstica é o símbolo do desastre brasileiro. É do quarto da empregada, onde dormem as pessoas que cuidam das coisas, junto com as revistas Veja, Isto É, Jornal Velho, a tábua de passar roupa, o ferro, a bola do menino que joga bola, a raquete do tênis, os tênis sujos. Tudo isso fica no quarto, onde você não tem onde botar, fica no quarto da empregada. E é nesse quarto da empregada que a Bahia poderia ter oferecido ao Brasil uma parlamentar e dizer assim, aqui, ó, o que é que está faltando? Papel? É bloco? É cimento? É o que? É internet? É o que? É uma equipe de apoio? Bota e pegar aqui e dizer assim, está aqui, ó, mas os nossos partidos também são difíceis, são obtusos, não entendem que isso é importante não para ela, né? Que ela tem todo o reconhecimento do mundo, mas para, inclusive, ser, do ponto de vista pedagógico, didático, dizer assim, temos uma negra que não é qualquer pessoa, é a mulher que representa o trabalho doméstico desse povo todo que durante muito tempo foi jogado fora do processo, né? Quem anda de ônibus, quem lava roupa, quem é estuprada, que é a primeira iniciação sexual dos homens de classe média e classe alta, muitas das vezes é a mulher doméstica, que o filho vai seduz, o pai seduz, o avô seduz, faz filho, não reconhece. Então, tudo isso cerca o mundo. Claro que não é mais assim hoje, mas já foi. Tudo isso cerca aquela pessoa que fica até mais tarde para dar o leitinho, porque o patrão quer o leitinho 10 da noite e ela tem que ficar no trabalho. E aquelas que na pandemia o pessoal dizia, você não vai para casa não, você vai ficar aqui porque se for para casa vai trazer a doença, que é uma coisa bem escrota, porque a pandemia chegou, aconteceu. E a pandemia chegou com a classe média que viajava. Porque a pandemia, o coronavírus veio de fora para dentro. Chegou aqui e matou os pobres, que a gente já sabe por quê, né? Mas chegou com os ricos. E quem primeiro morreu foi a mulher doméstica. Então eu penso que a Bahia deve 2 mandatos. Uma Creuza e a outra Nilson Bahia. Nilson Bahia é um sindicalista negro que parava o polo petroquímico em plena ditadura. Todo mundo que foi parceiro e amigo dele já foi deputado federal, senador, o Diaba 4, e Nilson Bahia mora em Castelo Branco. E não é parlamentar, nem vereador foi. Foi candidato em 82 e 86 e não conseguiu. Porque também não há o apoio. Porque quando os partidos querem, eles chamam e dizem assim, olha, Cristiane vai lhe dar assessoria, seu salário está resolvido, toma aqui o carro com o motorista, a gráfica que vai lhe atender, faz assim e resolve. Quando quer eleger, faz assim. Eu conheço um vereador em Salvador que se elegeu em 6 meses porque o candidato ficou doente, não era ele. Era Chico da Silva, o candidato. Aí ficou doente, com algum problema, não podia. Aí o cara botou ele no lugar e em 6 meses o cara se elegeu. E eu tive amigos, isso foi 2020, amigos que iam votar em mim e disseram assim, rapaz, não dá para votar em você não, porque o cara chegou lá, meteu um bocado de corrimão, fez um bocado de escadaria. Eu posso até votar em você, o meu, mas não posso fazer campanha no bairro não, senão eu vou me queimar. Aí eu me lasquei todo, já estava lascado, né?
Então, é isso que nos custa. Uma outra coisa que a gente tem que também, às vezes, falar para o nosso povo. Liberdade tem preço. E aí o pessoal fala assim, porque tem a bancada da Bíblia, tem a bancada da bala, tem a bancada de não sei o quê. O povo de Axé já devia ter uma bancada. Eu lembro que uma vez, em Baçaí Prefeito, eu fui para uma reunião com Samuel Vida, Raimundo Bujão, para tratar daquela ida a Brasília com Luiz Alberto Saudoso, para o encontro com Lula em 2003, né, com Lula. E aí a gente foi falar, porque a bancada, não sei o quê, que persegue, que faz intolerância. Aí em Baçaí disse, cadê a bancada do Candomblé? Em Baçaí Prefeito. A gente ficou calado, porque não tinha nenhuma, né? Então, o nosso povo também, Lindinalva, eu ando em mais de 50 terreiros. Você também. Eu esperava pra caramba que eu tivesse pelo menos uma votação expressiva por conta do nosso trabalho. E não é pouca coisa. Terreiro é gente pra caramba. Mas na hora, as práticas são parecidas. Cristiane, mas você não deu não sei quem de fulano, você não conseguiu emprego de cicrano, você não deu não sei o que, não sei o que. Aí depois diz assim, nós não temos representante. Gente, vocês têm que resolver isso. Entendeu? Não pode botar culpa no evangélico. O evangélico vota no pastor, beleza, ótimo. Vota no bispo, ótimo. Agora vote no pai de santo, vote na EQUED, vote na filha de santo, vote no Ogã, vote no Babalorixá, vote no irmão que mesmo que não tenha cargo, mas que defende a religião, que é contra, que tem pessoas que não são cargo, mas que defendem o respeito ao culto. Agora, não vota e fica reclamando a vida toda. Então, tudo bem, temos que combater a intolerância, o desrespeito e o racismo. Isso é fato. Vamos combater. Ninguém tem direito de xingar o terreiro, nem jogar pedra no terreiro. Agora, o povo de terreiro pode muito bem escolher. Porque as igrejas fazem assim, esse bairro daqui para cá é Cristiane. Esse bairro daqui para cá é Lindinalva. Dali para lá, todos os evangélicos vão votar em Ailton. Quantos terreiros tem em Salvador? 2.000. Se a gente dividir aí em 4, botar 500 terreiros com A, 500 terreiros com B, 500 terreiros com C, é voto que não acaba mais. Mas a gente não consegue fazer isso. É muito difícil. Né? Então, isso é um problema nosso. Aí não é problema do evangelho, não. É problema da gente, do nosso povo resolver. Porque nós botamos na caminhada do samba 800.000 pessoas na rua. Na caminhada do samba. Não tem nenhum evangélico ali atrás do Alvorada, tem? Tem não. Quando o Curuzu enche para ver o Ilê sair no sábado, não é isso? O que é que dá na Liberdade? Do Curuzu até o Plano Quinário, tem quantas pessoas ali? Não tem nenhum evangélico ali, tem? Não tem ninguém. É tudo nosso. E por que esse povo lindo, maravilhoso, negro, bonito, retado, que é tudo, capaz, competente, não diz assim, gente, está na hora da gente tomar e tirar, pegar a beleza dos terreiros, a beleza dos blocos afro, a exuberância dos afoxés e dizer, vamos transformar isso em poder real? Por que o Gandhi bota 7.000 pessoas na rua e não elege uma pessoa? Então tem algumas coisas que a gente também tem que começar a ver. Uma outra coisa, para fechar, agora nós estamos com um problema ali, que é a mascaração. Candidatos que eram brancos em 2018 se declararam em 2022 como pardos. O que é que vai acontecer? Quem olhar de fora vai dizer assim, vocês estão reclamando de quê? Aqui, agora tem um bocado de negro no Congresso, mas só que são negros de mentira. Se declara, recebe a verba que o movimento conseguiu para o povo negro, não defende nada do que a gente está falando aqui e ainda dá a ideia para quem está de fora de que estamos representados. Então agora ainda tem esse problema. Você nada. Quando chega na maré, está arriscado a morrer afogado. Porque os caras que eram brancos, agora estão dizendo que é preto, aí se elege na cota, recebe a verba, tem tempo de televisão e não vai defender Cristiane França. E ainda tapa sua boca, porque sua irmãzinha vai dizer assim, Cristiane, aqui, deputado tudo dizendo que é preto, está reclamando de quê? É porque não são. Estão fingindo que são. Então, não é fácil, não. É cansativo o negócio. É cansativo. É cansativo. Cansativo. Mas me conte, eu voto em negra. Que campanha é essa? Explique rapidinho pra gente, que o tempo já está indo embora. É uma campanha que ela surge no pós-marcha, essas articulações de mulheres, né? Pela ausência de mulheres na disputa de espaço de poder. Então, nascem muitas organizações do Brasil. Tem o Poder para Preta, Pretas Decidem, e no Nordeste tem a campanha Eu Voto em Negra. Aqui na Bahia tem o Fórum Marielles, né, que é para
potencializar candidaturas. O legal do Voto Negra, que ela surge em 2018, 2019, nós fizemos um seminário no Nordeste com mulheres negras que foram candidatas, e a gente traz tudo isso, as dificuldades. E dentro do Nordeste, a gente diz como é que a gente faria, a partir da coletividade, potencializaria candidatura de mulheres negras. Então, a campanha ela nasce com esse perfil. Uma coisa que para a gente é crucial, que a gente tem critérios, para não cair nessa coisa da representatividade, a partir de que, não é interessante, porque eu vou pegar um recurso, então agora eu virei a negona de Salvador. Né? Mas eu sou a negona até a página 5. Um dos critérios da campanha Eu Voto em Negra, que já atuou agora em 2022, foi se você é uma mulher negra, mas a sua candidatura ela é oriunda a partir de organizações do movimento. Se for do movimento negro e de mulheres negras, a gente sabe que você tem a nossa bandeira de luta. Mas eu sou uma mulher negra, massa. Mas você está onde? Seu projeto é coletivo? Você tem identidade? Você tem trajetória na questão racial? Então, são esses critérios para a gente não potencializar candidatura de mulheres negras e na hora não dar o retorno porque eu não tenho compromisso com você, minha candidatura é minha. Né? Eu digo que a gente teve um ganho político nas últimas eleições para deputado e deputada, teve candidaturas, a gente recebeu um recurso de fundos internacionais, pouquinho, mas, por exemplo, teve candidatas aqui em Salvador que começou a campanha com material que a gente cedeu. E foi um adesivo, Eu Voto em Negra, e os botãozinhos que a gente distribuiu, porque ela não tinha material nenhum, porque ainda tem detalhe, você começa as eleições, dia 6, vamos dizer, 6 de agosto começou as eleições. Para seu dinheiro chegar, se você tiver direito, é quase 30 dias depois. Porque depois que começam as eleições é que você vai abrir a conta, que você tem não sei o quê, tem não sei o quê. Então, você fica quase 30 dias sem recurso. Então, você não tem material, porque não tem nem onde chegar na Lan House e mandar imprimir os materiais. Né? Então, a nossa candidatura tem esse perfil. Né? A gente agora está já com o formulário e a gente indica as candidaturas aqui de Salvador, elas vão passar por esse critério, sim. Por esse critério, sim. Por isso que eu estou dizendo que para a gente ser negro e negra não se resume a pele. Mas Ailton é um homem negro. Ailton é um homem negro, sim. Mas qual a trajetória de Ailton na luta racista? Qual a trajetória de Ailton nos movimentos sociais? Ailton tem uma bandeira que dialoga com o que a gente está falando da candidatura que tem que potencializar? Não, Ailton é um homem negro que fez o caminho dele. Se ele tem um projeto dele individual, de ir para a faculdade, de ter o carro, o bom emprego, massa! Mas isso é o projeto dele. Nós queremos potencializar a candidatura que tem projeto coletivo, que tem identidade coletiva. Né? Que o projeto eu tenho meu carro, mas eu não estou empoderada porque eu tenho um carro não, porque Cristiane não tem, ele não tem, ele não tem. Nós queremos para todo mundo. Esse é diferente desse para esse. Então, eu acho que a gente teve um resultado positivo, nós apoiamos 9 candidaturas de mulheres negras, do volume que tinha na Bahia, principalmente com muita gente que nunca foi preto, nunca foi pardo, se autodeclarou pretos e pardos, mas a gente teve esse critério. Foram 3 deputadas federais, né, e 6 estaduais. E quando a gente somou, fiz uma entrevista, inclusive, para uma companheira que mora na França, e ela tem um programa lá, e ela disse, mas Lindy, vocês saíram vitoriosa, nós saímos vitoriosa. Porque pela primeira vez, quando a gente fez o somatório dessas candidaturas, né, de mulheres que estão no movimento, que todo mundo conhece, não vou precisar citar o nome, porque nós sabemos quem é mulher negra de movimento e quem não é. Nós tivemos aqui em Salvador quase 600 mil votos. Foi voto pra caramba. Porque essas pessoas votaram nessas mulheres porque acreditavam nesse diferencial. Quando a gente faz esse somatório, que é diferente, a gente nunca conseguiu, se a gente fosse mais candidatura dos nossos companheiros, mesmo de candidatura de homens negros que têm uma trajetória, que vinham deslocado de outros agrupamentos, que investem na campanha, ele não consegue isso. Então a gente conseguiu sim. Foram 3 federais. E 8 estaduais? Não, e 6 estaduais. 6 estaduais. Tivemos candidata que teve 60 mil, 62 mil. Isso é bom. Acho que desse bloco, teve candidata que teve 30 mil,
primeira vez, 35 mil, sabe? 12 mil, a quem teve menos teve 6 mil. Isso é muito bom. Ah, mas 6 mil não é nada. Não é nada. Mas para nós, 6 mil, uma candidatura que iniciou 30 dias utilizando um bottom e uns adesivos dados por organizações de mulheres negras, porque ainda não tinha recebido, e muitas não tiveram recurso nem da questão de gênero e nem receberam o recurso racial. Isso é muito bom. Então, a gente vai estar mais uma vez aí com a campanha Eu Voto em Negra. Ele é específico para mulheres negras e tem o Quilombo dos Parlamentos, que é pelo mesmo perfil. O Quilombo está vendo se monta, reconstrói, igual como a gente já teve outras vezes um espaço coletivo, onde aquelas mulheres que são apoiadas por a campanha. Além disso, a gente tem todo um trabalho de audiovisual, a gente faz cards, a gente potencializa, cada dia lança essas mulheres, a gente dá essas contribuições também, além de formações de coordenação de campanha, coordenação jurídica, tudo isso a gente vem fazendo nos últimos 2 anos para preparar essas mulheres para ir para essa disputa. E mais do que isso, a gente tem também o cuidado, e a gente já fala que é uma coisa que é a afroafetividade. Porque a campanha eleitoral, quando termina, dá vontade de fazer o que, Ailton? Morrer. Morrer. Eu vendi meu carro e cruel. fiquei devendo ao banco ainda. É cruel demais, é sofredor demais. Quando você vê que pessoas que nem não existiam no cenário, teve os votos que poderiam ter potencializado a candidatura. É muito ruim. Eu lembro quando eu acompanhei Creuza, e são dolorosos. E são 3 meses que você fica. Eu digo para as mulheres negras candidatas na última agora, que eu já tinha sido, eu digo, minha gente, é um isolamento total. Porque a gente disputa tudo sozinha dentro do partido. Então você tenta brigar com o partido, você vai para... É um isolamento, é uma dor, é muito grande. Então a gente também tem cuidado muito nessa parte que o racismo afeta a nossa saúde mental. Então a gente sai arrasada, arrasada, muito, muito, muito arrasada. Eu lembro que na última eleição, no outro dia, as meninas me pegaram, mãe Conceição, mãe Jacira saiu do subúrbio, Lindy tem que pegar Lindy, e porque você fica muito ruim. Lugar, né? Então, na campanha Eu Voto em Negra também, esse ano, a gente está vendo como é que a gente faz esse acompanhamento psicossocial, dessa afetividade, desse carinho, e dessa, mesmo na diversidade, mesmo a gente não estando junto todos os dias, mas quem cuida de um preto é outra preta, quem cuida de um da gente é a gente mesmo, é nós por nós sempre. Então, a campanha também tem esse papel de dizer, olha, vá, minha irmã, mas você sabe, né? Vai enfrentar e sair de lá, a gente está aqui. Está aqui a retaguarda aqui, ó. A retaguarda. E essa retaguarda que tem trazido a gente, foi essa retaguarda que lhe mantém aqui. Que você sabe que você tumbiar aí, essa retaguarda que nos sustenta, né? Essa ancestralidade nossa africana, que aí a gente tem esse cuidado também. Procurem no Instagram, Eu Voto em Negra, viu? É uma campanha específica do Nordeste. Isso mesmo. E aí, para finalizar, meu irmão, que já extrapolei mais do que eu poderia aqui, fale só um pouquinho do Instituto Reparação, como também dar esse apoio, onde as pessoas podem encontrar vocês. Uhum. O Instituto Reparação está aqui na Praça da Sé, número 22, Fácil 22, fica no primeiro andar, em frente ali a Cruz Caída, antigo Cine Excelsior. Nesse exato momento está acontecendo lá um encontro com estudantes da rede pública, falando sobre personalidades. Então foi feito um filme falando sobre a vida de Mandela, Macota Valdina, Jaime Sodré, Jorge Portugal, Milton Santos, Leila Gonzalez. São 12 ou 13 personalidades, Mãe Estela, Glória Maria, Pelé, Moa do Catendê, e a gente quer toda semana levar um grupo de estudantes, e aí tem lá a palestra, passa o filme, depois tem uma pipoquinha, que é uma forma de você integrar, né? Então, nós privilegiamos a educação antirracista, a educação transformadora, para ver se melhora as relações. Então, o Instituto não tem fins lucrativos, precisa de ajuda, quem puder contribuir, vai lá no Instagram, tem um Pix para contribuir, né? Pode contribuir todo mês, porque tem que pagar o aluguel, tem que pagar água e tem que pagar a luz. Né? E agora a luz está cara pra caramba. Então, nós já estamos no Conselho Municipal da Comunidade Negra, no Conselho Estadual também, do CDCN, e fazemos parte do Conselho Estadual dos Direitos Humanos. O Instituto está bem reconhecido de utilidade pública municipal, estadual, né? É uma entidade nova, nós temos 7 anos que CPF nosso foi legalizado, e a gente está aqui para ajudar.
eu digo sempre que é o meu lugar. Quer dizer, além de trabalhar para viver, é cuidar do Instituto, porque a luta para ser parlamentar é engraçado que os outros aproveitam um programa desse tipo para divulgar que é candidato. Aqui a gente está aproveitando para dizer que não é candidato, ao invés de usar, a gente está usando para dizer que a gente não é, não vote nós dois aqui, que a gente não é candidato. Porque assim, nós somos um pouco heróis e heroínas, porque somos lideranças, a idade, trabalho muito tempo, então somos referências. Os filhos dela, conheço, a família, não, Lindinalva é o farol. E quando o farol fica doente, quando você olha para ver sua filha, que eu tenho uma publicitária, lá em casa virou um estúdio. Então a parede da minha casa era toda de material colado, cartaz, agenda, a hora que vai sair, o que não vai, porque era pandemia, não podia sair. Eu tenho uma mãe que vai fazer 90 anos, então a gente tinha que gravar as coisas para fazer muito vida, e eram minhas filhas que produziam. E elas esperavam, elas tinham certeza, por tudo que a gente faz e pela lista que nós tínhamos, que eu ia ter uma eleição, né, assegurada, por tudo, gente pra caramba que fez vida para mim, Ana Célia, gente importante, artista, cantor. Aí, quando você chega no dia da eleição, de noite, aí você que é o grande herói, no caso, né, que ocupou toda a vida de todo mundo, que uma cunhada empresta o carro, o outro emprestou não sei o quê, o outro faz isso. Aí quando você desmorona e você olha para... Porque não são pessoas, nós não temos profissionais. Porque se fossem profissionais, tchau, olha, acabou a eleição, vai embora, pega seu dinheiro e tchau. Mas não, é filha, filho, sobrinho, irmã, a mãe que prestou dinheiro, minha mãe botou na conta. Aí você vê todo mundo triste e não dá para dizer assim, vai embora, pega seu dinheiro no banco, já acabou aqui, não. É todo mundo ali, meu pai, e aí? Meu tio, e aí? E aí, todo mundo olhando para você, e você fala assim, não deu, perdi de novo. Dói pra caramba, não é por mim não, não sinto por mim não. É quando eu olho os olhos das pessoas que acreditavam, deram seu tempo, investiram, e aí diz assim, fica parecendo que eu enganei elas. Eu usei elas e depois enganei, né? Aí você fala assim, porra, e agora eu faço o quê? Tô lenhado, velho, acabou. Então não vou meter mais nisso, não. Minha família não merece esse sacrifício. Eu posso só passar o endereço nosso? Por favor. Convidar todos, todas e todos para visitar a Casa da Mulher Negra. Né? Nossos materiais vão estar lá da campanha Eu Voto Negro, do Quilombo dos Parlamentos também. A gente tem nossa sede também que a gente paga, agora mesmo está na cotização. Fica aqui na Rua do Bispo, número 30, em frente à FUNSEB. A Casa da Mulher Negra é pioneira no Brasil e tem um projeto que a gente chama de afetividade, um programa psicossocial de acompanhamento para mulheres cis e trans, vítimas de violência gerada pelo racismo, pelo sexismo, pelo ódio religioso, e mais do que isso, nós estamos acompanhando mulheres que tiveram seus filhos mortos pela letalidade da violência policial. E tem sido... Então, visite, é um acervo específico de mulheres negras. Nós temos um memorial, uma biblioteca com título só de mulheres negras. Visite a nossa casa. Se quiser contribuir também com o nosso programa, mas se quiser passar nas nossas instituições negras para tomar um cafezinho, descansar, vá, porque lá você só tem... Apesar de tudo, né? Apesar de todo mal, somos nós, a alegria e o caminho da cidade. Que delícia, bela forma de terminar, e parabéns por vocês representarem tão bem esse povo de Salvador, trazerem as experiências de vocês, né? Dolorosas, com seus momentos aí de sofrimento, mas que serviram de aprendizado para vocês terem tanto para acrescentar as nossas vidas, né? As nossas vivências, e quem sabe talvez ir conscientizando devagarzinho a essa população que nos assiste. Obrigada de verdade pela participação. A gente vai ficando por aqui. E lembre, viu? Toda segunda temos as revistas inédito aqui na TV Câmara de Salvador. Todo o nosso conteúdo também está disponível nas redes sociais. E a gente sempre espera por você aqui. Um beijo e até mais.